reverência à palavra do Senhor, no versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze, e a todos os quais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Põe a mão na sua Bíblia e diga comigo: Senhor, esta é a tua palavra, fala comigo, me ensina teus caminhos. Pode assentar, aplauda o nome dele bem forte, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus ele começou seu ministério com 30 anos de idade, faleceu aos 33. 3 anos de ministério. 3 anos de ministério, Jesus ele ficou falando o tempo todo que ele ia morrer e que ele iria ressuscitar. O tempo inteiro Jesus estava falando essas coisas. Sempre que ele tinha oportunidade, ele dizia: obrigado, meu irmão. Ele dizia: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Interessante que Jesus ele fez tantos milagres. Ele curou cego, ele curou surdo, ele levantou paralítico, inclusive ele ressuscitou mortos. Vamos recapitular alguns mortos que ele ressuscitou. Tabita foi uma, né? A filha de Jairo, e Lázaro também foi um. Quer dizer, Jesus ressuscitou outras pessoas. Mas o interessante é que mesmo ele ressuscitando vidas, falando o tempo inteiro que ele iria ressuscitar, quando ele ressuscita, os apóstolos não acreditam. Os apóstolos não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Irmãos, mas não é porque eles fossem incrédulos. Talvez você se pergunte: pastor, isso não era incredulidade? O que foi que fez com que os apóstolos eles viessem duvidar da ressurreição? Se você ler um pouco, você pode até ler na sua casa, Mateus capítulo 24, no versículo 13, eu vou até contar essa história. 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém, estavam saindo mesmo, estavam indo, se eu não me engano, para Jericó, ou Galileia, depois a gente dá uma olhada nisso aqui. Eles saíram, Jesus ressuscitou, apareceu no meio deles, Jesus andou com eles no caminho, Jesus conversou com eles. Quando chegaram numa casa, eles disseram assim: Senhor, não vai agora não, está ficando tarde, fica aqui com a gente nessa casa. Jesus entrou com eles, comeu com eles. Quando Jesus deu graça, é que eles vieram perceber que era o Senhor. E o texto de Lucas 24, versículo 13 em diante, fala que é porque o coração deles estavam endurecidos. E é sobre isso que eu quero falar nessa Páscoa. O que faz muitas pessoas duvidarem do poder de Deus, duvidarem da presença, da glória de Deus, irmãos, é um coração endurecido. Porque não é possível que 11 apóstolos, que viram todos os milagres, que viram toda a glória de Deus, viesse duvidar no dia da promessa. A ordem de Jesus lá em Mateus capítulo 28 era que
os apóstolos ficassem em Jerusalém para receber o Espírito Santo, e 2 deles agora estavam saindo, aqui no caminho de Emaús, no capítulo 24, versículo 13. Era como se eles não acreditassem mais, ainda havia uma promessa para se cumprir. Quem lembra? Ele disse o quê? Eu vou e não vos deixarei. O que ele ia enviar? O Espírito Santo. Isso em Jerusalém. Eles teriam que ficar em Jerusalém para receber a promessa, receber o Espírito Santo. Mas esses 2 apóstolos estavam tão endurecidos, talvez triste por todo o ocorrido, do que eles viram, né, na crucificação. Eles estavam tão abatidos que eles não conseguiram mais esperar a promessa. Eles estavam saindo do caminho. Essas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Jesus, elas acreditaram tanto, mas elas só acreditaram depois que o anjo falou com elas. Elas foram até o sepulcro, levaram aromas para talvez embalsamar ali o corpo, passar um certo perfume. Mas o que acontece? Quando elas chegam lá, 2 anjos aparecem para ela e dizem: por que vocês estão procurando no lugar dos mortos aquele que vive? Vocês não lembram do que ele falou? Que ao 3º dia ele ressuscitaria? A Bíblia diz que elas voltam, elas anunciam para os apóstolos, mas os apóstolos achavam que elas estavam delirando. Até onde vai um coração duro? Até onde vai uma incredulidade? Até onde vai um coração que não consegue perceber, enxergar a grandeza de Deus? Porque esses 11 apóstolos, os que eram mais para acreditar na ressurreição, eram eles, irmãos. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus levou 3 apóstolos. Vocês lembram disso? Quem era? Isso, exatamente, Pedro, Tiago e João. Eles viram a ressurreição. E detalhe, Jesus disse que ia ressuscitar ao 3º. E com quantos dias Lázaro já estava morto? 4. A Bíblia diz que o corpo já estava em decomposição, já cheirava mal, mas assim ele teve poder para ressuscitar Lázaro. Não havia motivos para que os discípulos duvidassem da glória de Deus. Então o que foi que tornou o coração deles tão duvidosos, irmãos? O coração endurecido, queridos. O que é que endurece o coração? Perceba comigo que eles viram toda aquela trajetória de Cristo. Eles viram Jesus carregando a cruz, eles viram Jesus sendo crucificado, eles viram Jesus sendo humilhado, eles viram as pessoas que Jesus ressuscitou, dizendo: crucifica, mata ele, solta Barrabás. Eles viram tudo isso, e isso mexeu, isso abalou a estrutura física, psicológica e espiritual dos apóstolos, ao ponto de eles não acreditarem que Jesus iria ressuscitar. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele aparece para os 2 discípulos. Primeiro ele aparece para aqueles discípulos, depois ele aparece para esses outros discípulos no caminho de Emaús. Ainda tinha mais um que ficou duvidando. Vocês lembram? Tomé. Nós pastores, nós ministros do Evangelho, geralmente nós chamamos de Tomé de apóstolo incrédulo. Porque Tomé era aquele tipo de pessoa que só acreditava naquilo que via. Tomé ficou dizendo, os apóstolos, agora todos os apóstolos viram Jesus, e Tomé estava dizendo assim: não, vocês lá viram Jesus, rapaz, vocês estão com conversa. Se eu não ver, olha a onda, se eu não ver, se eu não tocar na ferida, de maneira alguma eu crerei. Sabe como que Jesus apareceu para eles? A Bíblia diz que Jesus atravessou logo, foi a parede. Diga glória a Deus. Jesus chega no meio deles, passa pela parede e diz: aí Tomé, está aqui eu. Vem cá, Tomé, toca aqui no meu lado, toca nas minhas mãos, apalpa. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Bem-aventurados os que não viram. Você viu Jesus alguma vez na tua vida? Por que você crê? Isso é muito forte, diga amém. Quando Jesus falou para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram, ele estava falando exatamente de você, irmão, de nós. Porque nós não vimos, mas nós acreditamos. Nós temos a plena certeza que Ele morreu, que Ele ressuscitou para nos dar vida, e vida com abundância, vida eterna. E Jesus ainda diz mais. Eu não sei nem se eu posso falar isso, Senhor, só hoje eu vou falar isso. Parece que Jesus estava tirando onda. Jesus falou assim, ainda mais, depois de ressuscitado: tem alguma coisa aí para a gente comer?
Morto come? Ele estava vivo. Tem alguma coisa aí para a gente comer? Aí um deles disse: tem uns peixinhos aí, uns pães. Jesus passa para dentro. Ele ressuscitou a igreja para nos dar vida e vida com abundância. Nós não podemos permitir que um coração endurecido nos aparte da glória de Deus. Nós não podemos permitir que as situações... Quem é que passa a situação difícil? Todos nós. Nós não podemos permitir que a situação difícil venha fazer com que nós venhamos duvidar da capacidade de Deus, duvidar da glória de Deus, deixar de enxergar que Ele está nos mínimos detalhes, que Ele está cuidando de tudo, irmãos. E o simples fato de Ele ter ressuscitado era para que quando Ele ressuscitasse, nós ressuscitássemos junto com Ele. Aonde foi a morte de Jesus? No Calvário. Jesus ele terminou o seu chamado praticamente ali, no Calvário. É chamado também de jardim, para quem não sabe. Aonde começou a obra de Deus? O Pai. Jardim do Éden, não foi? E aonde Jesus terminou também um jardim. Quem Deus Pai criou? O homem, o ser humano. Por quem Deus Filho morreu? Por nós. Para quê, pastor? Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que dar vida? Por que Jesus ele teve que fazer isso? Eu falei no culto de sexta-feira que Jesus ele morreu porque quis por nós. Não é porque os soldados romanos, os judeus, não é porque os samaritanos, não é porque todo aquele povo tinha poder sobre ele, não era. Quando Jesus ele é preso pelos soldados romanos, a palavra do Senhor diz que o apóstolo Pedro, ele pega uma espada, ele corta a orelha de um soldado, um dos soldados romanos. Como era o nome desse soldado? Malco. Vocês estão bons de Bíblia, hein? Vão tirar 10 na EBD. Ele pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar e diz assim: Pedro, guarda tua espada, Pedro. Tu por acaso não sabes que se eu quiser, eu rogo ao Pai, Ele manda 12 legiões de anjos e acaba com tudo agora mesmo? Irmãos, sabe quanto tem apenas uma só legião de anjos? 12.000. É muito, né? Uma legião, estou falando de uma legião de anjos significa o equivalente de 12.000 anjos. Agora imagina ele dizendo 12 anjos, 12 vezes 1.000. Só que se Jesus tivesse feito isso, o que teria acontecido? Jesus iria se dar bem sempre, porque Ele é Filho de Deus, mas nós estaríamos condenados ao inferno. Porque o pecado, ele inflige a glória de Deus. O pecado inflige a imagem de Deus. Todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração, todas as vezes que a gente falha, que a gente peca contra Deus, a gente fere a glória de Deus, a gente vai contra o próprio Deus. E quer aprender uma coisa? O ser humano, ele tem uma péssima ideia de se refugiar naquilo que é mal. Quem foi que nunca fez uma besteira na vida? Quando você era jovem, né? Quem nunca fez? Quem você já na nossa época lá de 1990, por aí, os adolescentes e os jovens da época, quando surtava, dava mania de querer fugir de casa. Quem nunca teve essa loucura, né? Eu vou me embora, vou fugir. Outros vão se refugiar nas drogas, outros na prostituição, outros na bebida. O ser humano tem essa péssima ideia de tentar aplacar a dor espiritual com algo ruim físico. O ser humano tem essa péssima ideia de tentar resolver as coisas da pior maneira, achando que é uma porta, achando que aquele bar ali vai ser uma porta de solução, um momento para esquecer, quando na realidade é um labirinto. Às vezes a pessoa entra, vira um alcoólatra, não consegue mais sair. A pessoa entra ali na bocada de fumo, começa a praticar, começa a usar, quando pensa que não está vendendo tudo de casa, está batendo nos pais, está roubando coisa dos filhos, da esposa ou do esposo. Então o ser humano às vezes tem essa mania de se refugiar naquilo que nos distancia
cada vez mais da imagem de Deus, da glória de Deus, das coisas boas desse mundo. E nós não podemos permitir que o nosso coração endureça ao ponto de nós nos afastarmos do Senhor. Quem crê nisso? Amém, pessoal? Deus, Ele tem o melhor para você, igreja. Um dos versículos que eu mais acho lindo na Bíblia é isso aqui, Romanos capítulo 5, no versículo 8. Olha que coisa linda esse versículo, você pode até marcar aí na sua Bíblia. Esse é um dos versículos que eu particularmente, que eu mais gosto, que eu mais amo. Capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, Deus chamou na condição de pecador. Olha como é maravilhoso isso. Às vezes o ser humano acha que Deus ama mais quem está dentro da igreja do que quem está lá fora. Negativo. Do jeito que Deus ama você que está na igreja, Ele ama aquele que está lá fora. Ele ama aquele que está perdido. Ele ama aquele que a sociedade olha e diz: esse não tem mais jeito não. Deus ama do mesmo jeito. Deus não tem filhos prediletos. Pastor, Deus ama realmente essa galera, irmãos. Você pode até não acreditar nisso que eu vou falar para você, mas até aquele pessoal que se diz ateu, que fala coisas pesadas contra Deus, que fala coisas pesadas contra o próprio Jesus, até essas pessoas Deus ama tanto, irmão, que você nem imagina. Esse é o Deus verdadeiro. Você sabe como é que é caracterizado o amor de Deus? Eu vou lhe dizer. Se alguém pisar no seu pé, pode ser que você deixe de falar com essa pessoa. Se alguém te magoar, pode ser que você deixe de gostar dessa pessoa, sim ou não? Pode ser que nunca mais você veja essa pessoa com outros olhos, as pessoas que te ferem, porque você é humano. Mas Deus é diferente. O amor de Deus, olha só, nem aumenta, nem diminui. É isso que a Bíblia chama de amor ágape, amor puro, amor verdadeiro. É aquele amor que você não precisa oferecer nada em troca, porque mesmo que você ofereça alguma coisa, é tão pouco diante do que Ele fez lá na cruz do Calvário. Amém? Mesmo que você ofereça o teu tudo, ainda é pouco diante do que Ele fez na cruz do Calvário. É o mínimo. Às vezes a pessoa vem ao culto e pensa assim: eu vou para a igreja, não tenho nenhum lugar mais para ir. Outros pensam que estão fazendo um favor ao pastor porque vem à igreja. Outros acham que é uma obrigação de Deus abençoar elas porque elas estão na igreja. Não, amados, isso não é amor. Nós somos amados por Deus já na condição de pecadores. O detalhe aqui é que quando você tem um encontro com Deus, quando você tem verdadeiramente um encontro com Deus, amados, você rejeita aquilo que faz o Senhor chorar por você. Você rejeita aquilo que inflige o coração de Deus. Você rejeita tudo aquilo que vai ferir o Senhor. Quando a gente ama, quem ama a sua família, diga glória a Deus. Você é capaz de fazer o quê? Por seu filho, por sua filha, ou esposa, ou esposa. O que você é capaz de fazer por tua família? É capaz de fazer tudo, é capaz de dar vida, porque você ama. Qual a característica do amor, então? Cuidar com a própria vida. A característica real do amor é cuidar com a própria. E por que a gente não aprende a amar a obra de Deus do jeito que Ele nos ama, irmãos? Por que a gente não aprende a entrar na presença dEle com esse amor puro? Deus, olha, eu estou falho, mas eu quero ser renovado. Não é assim que eu quero ser. Senhor, eu quero ser um bom pai. Senhor, eu quero ser um bom esposo. Senhor, eu quero mudar por completo, não por medo do inferno, não é por isso, Senhor. Eu quero mudar porque verdadeiramente eu quero alegrar o teu coração. Eu quero caminhar com o Senhor. Aqueles apóstolos estavam tão endurecidos, irmãos. Foi necessário Jesus, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, Jesus ainda passou mais ou menos 40 dias com eles, tirando aquela dureza, tirando aquele coração duro. Pedro negou Jesus quantas vezes?
fez. Qual a diferença do pecado de Pedro para Judas? Nenhuma. Só que Pedro, a Bíblia diz que quando o galo canta, Jesus sai na mesma hora. Aí Jesus olha para Pedro, nos olhos dele. Mas não foi aquele olhar de dizendo, bem que eu te avisei, Pedro, não foi. Foi aquele olhar de compaixão. Ô Pedro, por que, Pedro, você me negou? Se você analisar esse texto do arrependimento de Pedro, a Bíblia diz que depois que Pedro viu os olhos do Senhor olhando para ele, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. O que é um arrependimento? Arrependimento é uma mudança, arrependimento é uma transformação. Você não quer mais viver para esse mundo, você quer viver para Cristo. E tudo que você faz nesse mundo é glorificado o nome do Senhor através da tua vida. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Judas já foi diferente. Quando Judas percebeu quem era Jesus de fato e verdadeiramente, porque Judas só percebeu quem era Jesus de verdade quando ele estava para ser crucificado. Durante 3 anos Judas não conheceu o Senhor de verdade. Uma vez uma mulher entrou onde Jesus estava, na casa de Simão. Ela derramou um perfume, e esse perfume a Bíblia diz que era tão caro, mas tão caro, tão caro. Ora, Judas ficou com raiva na hora. Judas falou assim: por que não pegaram esse perfume, não venderam e não deram para os pobres? Não é assim hoje em dia? Aí Jesus disse assim: Judas, os pobres vocês sempre vai ter com vocês, mas eu nem sempre. Nem sabia, Judas estava bem pertinho de Jesus partir. Às vezes a pessoa está na casa de Deus, e na hora da oferta ela pensa assim: não, eu vou levar e vou dar um pobre. Mas ela não percebe que cada vez que ela mantém essas portas abertas, é um ex-drogado que se converte, é uma ex-prostituta. É quando a gente mantém o reino de Deus aberto, nós fazemos parte de cada convenção, irmãos. Glória a Deus por isso. Diga assim para quem está ao lado: as tuas orações, as tuas ofertas, os teus dízimos, as tuas lágrimas, os teus jejuns são necessários no reino de Deus. Amém, igreja? Aí o que Judas faz? Judas ficou com raiva. Quando ele reconhece a soberania do Senhor, na hora que Jesus ia ser entregue, já era tarde demais. Judas pega as 30 moedas. Lembra, ele vendeu Jesus por 30 moedas? Vai até o sacerdote e diz assim: eu traí sangue inocente. Olha o que o sacerdote diz: problema teu. Judas fica com raiva, pega as 30 moedas e joga no meio deles. Eles pegaram as 30 moedas e guardaram. Aquelas 30 moedas compraram o campo onde Judas foi enterrado, o local onde ele foi enterrado. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 1 em diante. Sabe, irmãos, bem que Judas poderia se arrepender de outra maneira, sim ou não? Bem que ele poderia ter tentado ir até Jesus, sabe, ele viu tanto isso. Ele viu tantas pessoas se arrependendo nos pés de Jesus durante 3 anos. Ele viu tantas pessoas pedindo perdão ao Senhor, ele viu tantas pessoas se ajoelhando, e ele não aprendeu nada. Por que ele não aprendeu nada? Porque durante a vida inteira Judas manteve o seu coração duro. Durante a vida inteira Judas manteve a sua vida distante do reino de Deus, distante da presença de Deus, distante da vontade de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, igreja, mas o teu coração ainda continua duro, distante, não consegue se quebrantar, não consegue chorar na presença dele, não consegue honrar o Senhor em espírito e verdade, não consegue ler uma palavra, não consegue jejuar. Qual foi a última vez que no culto você, cheio de vontade, e disse assim: glória a Deus? Qual foi a última vez que na tua casa, na hora da tribulação, ao invés de você ficar murmurando, você já viu que mulher, quando está com raiva, ela entorta os beijos quando vai murmurar? Ela disse assim. Vocês já viram? E o homem já é assim. Principalmente a gente quando está mais velho. O velho, a gente quando está mais velho, a boca vai ficando mais mole. Aí murmura mais ou menos assim. Irmãos, na hora da dificuldade, na hora da luta, o que Deus quer ouvir sair de você é que Ele pode todas as coisas.
Era para os discípulos ter dito isso, é verdade, ele ressuscitou, mas não, eles disseram assim, ela está delirando, ele está doido. Mas o Senhor aparece para aquele povo, assim como Ele vai aparecer para a gente nessa noite, quando nós clamarmos em adoração. Como Ele vai aparecer, diga, Ele vai aparecer na minha casa. Diga, Ele vai mudar toda a estrutura. Diga, Ele vai abençoar a minha família. Ele vai abençoar meu casamento. Profetiza alto com fé, Ele vai abençoar os meus filhos. Ele vai abençoar a minha saúde. Diga, Ele vai abençoar a minha vida financeira. Diga, Ele vai abençoar a minha igreja. Ele vai abençoar meus pastores. Diga, a minha rua vai ser conhecida pelo que Deus vai fazer em mim. Aplauda Ele, diga glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, Ele ressuscita. Ele ressuscita. Ele poderia ter ido até aquelas pessoas que crucificaram Ele, sim ou não, irmãos? Mas Ele não foi. Ele foi direto para os apóstolos, porque durante todos os 3 anos, mesmo com o coração duro, quem estava com Ele eram e os apóstolos agora iam ter que refazer todo o trabalho. Aí Jesus fala para eles assim: filhos, eu morri e ressuscitei, mas a obra não parou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí Jesus continuou falando: ficai aqui em Jerusalém, porque vocês vão receber do alto o Consolador, o Espírito Santo, aquele que chora por mim e por você, igreja, aquele que chora com gemidos inexprimíveis. Quando você está fraco, Ele está com você. Aleluia. Quando você está triste, você pensa que está só, você pensa que Deus não está nem aí para você, mas está lá chorando com você. Você pode até não ver, mas Ele está junto. Ele está lá gemendo por você, Ele está intercedendo por você. Antes de Jesus ser crucificado, Pedrão, diga assim comigo, tinha que ser Pedro. Irmãos, Pedro era o apóstolo mais bruto, ele era metido a machão. Jesus disse assim: hoje o Filho do Homem vai ser entregue. Aí Pedro disse assim: que conversa é essa, Senhor? Se for necessário, eu vou morrer contigo. Jesus: Pedroca, Pedrão, está escrito isso, viu? Jesus fala assim: Pedrão, Satanás pediu para peneirar você hoje. Eu roguei ao Pai por ti. Se Jesus não tivesse rogado por Pedro, talvez Pedro tivesse feito a mesma coisa que Judas. Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Então Jesus ressuscitou, Jesus deu uma nova vida para os discípulos, derramou do Espírito, toda a glória dele se cumpriu na morte dele na cruz do Calvário. A obra de Deus não parou. Assim como Satanás achava que a obra de Deus na vida do homem ia parar lá no jardim, Deus trouxe um novo começo lá no Calvário. Deus trouxe um novo começo, porque Ele é o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém, igreja? Você pode dar uma linda salva de palmas para Ele mais uma vez? Esse culto de Páscoa, nós temos que entender que Páscoa, pastor, o que é a Páscoa? No Antigo Testamento, o que era a Páscoa no Antigo Testamento? Era a libertação dos israelitas, quando eles saíram do Egito. A Páscoa não começou com Cristo, a Páscoa começou lá no Egito, quando Deus libertou os israelitas dos egípcios. Então a Páscoa foi estabelecida lá, mas apontando para o Novo Testamento. Então a Páscoa para os israelitas é a libertação de Israel. Para nós, para aqueles que creem no Senhor Jesus, o que é a Páscoa? Diga comigo: morte, ressurreição e vida. Porque nem a morte pôde vencer o Senhor. Aleluia, Jesus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, o que Paulo disse? Aonde está a morte, a tua força? Porque o Senhor já te venceu. Aleluia. E às vezes a gente tem um medo tão grande de morrer, né? Nós somos mais que vencedores. Se a gente partir dessa terra, nós estaremos com Ele na glória. Aleluia. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu pedi a Deus o dom do louvor na época. E eu dormia com o teclado do lado da minha cama. Minha cama aqui de solteiro, né, adolescente.
Aí, o teclado aqui. Eu treinava todos os dias. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu nunca esqueci disso. Eu não estava dormindo, eu estava acordado. Eu tinha acabado de tocar teclado, tinha acabado de adorar o Senhor, de orar. E eu me deitei, fiquei de olhos abertos, olhando para o telhado. Irmãos, eu não sei nem explicar como é que foi aquilo. Eu vou tentar resumir para você. Eu acho que eu nunca contei isso na igreja, porque a intimidade, eu geralmente não gosto de contar minhas intimidades com o Senhor. De repente, era como se eu estivesse num local. Eu não via com os olhos físicos, mas eu percebia que havia uma multidão de gente, mas uma multidão que não dava para contar, multidão de gente, todos de branco. Estava todo mundo cantando. Você imagina um coral, a coisa mais linda do mundo. E os instrumentos, quando eu ouvia, era instrumento desconhecido. Eu não conseguia detectar que tipo de instrumento era aquele. E era algo tão sobrenatural, tão lindo. Aí eu falei assim: quando terminar essa visão, eu vou pegar essa música. Ora, quando terminou a visão, eu levava para o teclado. E eu, meu Deus do céu, o que era aquilo? E ali eu caí em choro e eu não consegui mais tocar, eu apenas chorava na presença dele. E Deus disse assim ao meu coração: vai chegar o tempo que você vai pregar a minha palavra com tanto gosto e tanta gente vai se converter. Sabe o que acontece, irmão? Se a gente não endurecer o coração, diz para quem está ao lado: você vai ser o vaso. Amém? Você vai ser o vaso que ele vai se sentir à vontade para usar. Deus quer te fazer conhecido como o filho dele. Deus quer te fazer conhecido como um discípulo que acredita que Ele pode usar você. Deus quer te fazer um discípulo que você acredita que a qualquer momento a glória de Deus vem sobre a tua vida e você pode ganhar muitas vidas para Ele. Deus quer fazer de você um vaso, um instrumento. Enquanto o inimigo ele quer te usar em outras áreas, enquanto o inimigo quer destruir casamentos, vidas, famílias, jovens, o Senhor ele quer usar essa igreja e as igrejas que me assistem no YouTube, os pastores que me assistem no YouTube, Deus quer usar cada um de nós, irmãos, para alcançar vidas que estão perdidas lá fora. Tem muita gente precisando de você, tem muita gente precisando do teu testemunho, tem muita gente precisando ouvir a tua oração. Na nossa célula, eu tenho uma célula nas Barrocas, e eu pedi ao seu Flávio, eu disse: seu Flávio, o senhor pode fazer oração? E ele disse assim: uai, pastor, não sei orar não. Eu disse: sabe? Sei não, pastor, sabe? Ora aí. Eu disse assim para ele: a oração mais bonita é aquela que é sincera. Ah, então vai. Ele falou: então vai. Irmãos, ele começou a orar. Foi uma oração tão linda, tão gostosa, que quando terminou a oração, todo mundo da célula estava chorando, até quem não era cristão. Foi um negócio divino, foi um negócio de Deus, foi um negócio certeiro, foi um negócio que a palavra veio, foi um negócio que Deus ele tocou. Eu disse assim para ele: imagine quando você voltar para o Senhor, irmão. Diz assim para quem está ao lado: imagine quando Deus te usar. Diga para quem está ao lado: imagina quando Deus te usar, campeão. Diga: vai ser muito forte. Muitas pessoas vão conhecer o Senhor através da tua vida. Quem crê nisso? Se você crê nisso, então aplauda ele bem forte para Jesus. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com